Meus amados, meus irmãos, nessa oportunidade eu cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Povo de Deus, estamos de volta em mais uma edição do nosso programa semanal, que é uma ferramenta de pesquisa, que é também, com certeza, um instrumento para abençoar a vida de professores, superintendentes, diretores e alunos. Meus amados, meus irmãos, nós estamos de volta mais uma vez para trazer mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta vez nós queremos trazer um comentário da lição de número 8. A nossa revista é a revista da CPAD, ainda falando sobre o livro de Jó. E a lição de hoje ela tem por tema a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Essa é a teologia de Zofar, porque nas lições anteriores a gente comentou sobre a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. Depois veio Bildade com a sua teologia, apresentando a sua teologia, e a teologia dele era se há sofrimento, há pecado oculto. E depois veio, e a lição de hoje, Zofar, o justo não passa por tribulação. Então nós vamos comentar um pouquinho subordinado a esse tema. Será que realmente um justo não passa por tribulação? Será que a visão de Zofar com relação à tribulação na vida do justo estava correta? Então nós vamos descobrir no decorrer desse comentário. E, claro, você é meu convidado a ficar comigo até o final desse vídeo. E se está pela primeira vez fazendo uso dessa ferramenta neste canal, não se inscreveu, não perca a oportunidade, se inscreva aqui nesse canal, eu vou para EBD, deixa um like, compartilha e com certeza você estará nos ajudando a chegarmos mais longe aí vamos dizer, difundindo a palavra de Deus. Então, para que a gente continue nessa plataforma do YouTube, a gente precisa também de parceiros. E você pode ser um parceiro deste canal. E não posso esquecer de informar os irmãos que aqui na descrição do vídeo a gente sempre deixa o material que a gente comenta, o material que a gente fez uso, a gente deixa aqui na descrição do vídeo para você também ter acesso. Te convido a ler comigo o textuário que diz: "E terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro." Verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Então, a verdade prática aqui, meus amados irmãos, já vem de uma certa forma, afastando toda essa teologia de Zofar, do centro da verdade. Porque a nossa verdade prática nos informa que o justo também passa por tribulação. E a própria Bíblia ela nos afirma que as tribulações elas vêm sobre a nossa vida para nos aproximar mais de Deus. As tribulações elas não afastam ou não tem pode até ter o objetivo, mas não chega a se cumprir na questão de fazer um justo se afastar da verdade. Pelo contrário, quanto mais afligido, quanto mais atribulado o justo, o crente, ele corre mais para os pés do Senhor, mais ele confia em Deus. Então eu te convido, fica comigo até o final desse vídeo, para você aprender aqui como rebater essa teologia, porque nós sabemos que nos nossos dias ela também está presente, com uma nova roupagem, com um novo nome, com um novo apresentador. Essa teologia de Zofar, que foi dita e ministrada a Jó, ela está presente nos dias atuais. E nós precisamos do conhecimento para combater esses erros, essa heresia nos nossos dias. Então, a nossa introdução, ela diz assim: nesta lição, veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, falar em uma série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação, à semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade. Então, a gente percebe que todos esses amigos de Jó, eles queriam, de uma certa forma,
apresentar o conhecimento embasado no que eles sabiam acerca do sofrimento de Jó. Eles queriam explicar por que Jó estava naquela acusação. E Zofar, né, que a gente está comentando nessa lição de hoje, não é diferente, né, de Elifaz nem de Bildade das lições anteriores. Porque, querendo eles provar o ponto de vista deles, a teologia deles, eles acabavam, né, incriminando a Jó e, de uma certa forma, indo de encontro aos princípios de Deus. E Zofar hoje não é diferente, só que Zofar ele pega mais pesado, né? Zofar ele vai mais profundo. Ele chega a acusar e condenar Jó, e dizendo que se Jó se arrependesse e voltasse, né, se arrependesse do seu pecado e voltasse, ele seria perdoado, ele seria restaurado. E a gente vê que quando Zofar ele usa essa fala, parece que Satanás está falando na boca dele, que era a única coisa que Satanás queria que Jó fizesse era isso, era que assinasse uma cédula, né, dizendo que tinha feito coisa errada, mesmo sem ter feito, mas o intuito de Satanás em usar Zofar com esse ensinamento, com essa teologia, era fazer com que Jó retrocedesse, com que Jó não se mantesse firme. Mas Satanás quebrou a cara mais uma vez, e Zofar saiu daqui envergonhado, porque os argumentos que ele usa para condenar Jó e para ir de encontro aos atributos de Deus, eles caem por terra com todo o que Jó apresenta diante dele. Então a gente vai ainda continuar comentando, mas antes de passar mais à frente, eu quero apresentar os objetivos específicos. O primeiro diz, no entendimento de Zofar, que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. O segundo, explicar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. E o terceiro, esclarecer que a teologia de Zofar limita a soberania de Deus na sua capacidade de julgar. Então a gente percebe aqui que a teologia de Zofar, ela colocava Deus dentro de uma limitação, ela colocava Deus dentro de um recipiente, onde dizia que Deus ele não podia julgar porque ele estava limitado. Então a gente percebe que essa teologia, além dela ser algo diretamente contra Jó, ela ainda fere aqui a questão da soberania de Deus. Ela vai de encontro a esse princípio da soberania de Deus. Então, por isso que deve ser combatido. O primeiro ponto da nossa lição vai falar: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. O segundo ponto da nossa lição, eu quero apresentar aqui, diz assim: a conversão como resposta à aflição. E o terceiro ponto da nossa lição diz: Deus julga e castiga os pecadores. Mas para mim comentar esses três pontos, eu preciso apresentar a conclusão da nossa lição. Começar pela conclusão, porque eu achei muito interessante, que diz assim: vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, acusam de forma impiedosa. O patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras de blasfêmias contra o seu Criador. A nossa conclusão, ela traz para nós informações de que Jó e nem os seus amigos, eles tinham conhecimento da origem daquele mal que estava afligindo Jó naquele momento. Que aquela problemática, aquela tribulação que Jó se encontrava naquele cenário, ela não tinha como ser explicada e como ser entendida, não é explicada pelos amigos e nem entendida por Jó naquele momento. E a gente percebe que Jó, cada vez que vai se aprofundando
ele vai ficando sem entender nada, sem entender por que ele está passando por aquele processo. E às vezes ele achava que poderia ser alguma causa. Isso quando ele olhava para a teologia apresentada por seus amigos. Mas quando ele olhava para o seu ponto de vista, para a sua consciência, ele sabia que nada ele tinha feito para estar numa situação daquela. Ele sabia que essa lei, ou vamos dizer, essas teologias baseadas nos princípios que as regia, não eram aplicáveis naquele momento na vida de Jó. Então Jó, ele era bem consciente de que todos aqueles males que o envolviam ali, nada tinha a ver com a teologia dos seus amigos, com o conhecimento que seus amigos tinham naquela área. Então, meus amados, meus irmãos, essa lição é uma lição que vai trazer para nós alguns esclarecimentos acerca da natureza pecaminosa humana. A natureza pecaminosa, a nossa natureza adâmica, ela é uma natureza limitada. Ela nunca vai entender os princípios de Deus, de como Deus age com relação ao ser humano. E a gente defende essa questão da natureza humana caída, da natureza fracassada, da natureza neutra humana, com relação aos estudos apresentados, tanto por Bildad, como ele faz, como o próprio Zofar. Então a gente faz destaque nesta aula aos irmãos para dizer que a teologia terrena, ela é falha. Agora, a teologia que ela é revestida e investida da sabedoria que desce do alto, que Tiago fala, essa sim ela é válida, essa sim ela é aplicável em toda e em qualquer circunstância, que é a que a gente percebe aqui que Jó vivia. Jó vivia essa verdadeira teologia no ponto dele ser afligido todas as áreas da sua vida, e em momento algum ele não usou sequer uma palavra para se levantar contra Deus, para blasfemar contra Deus. Então a gente percebe que a